Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, edição número 132, falando sobre marca pessoal, né? E aí, como é que está a sua marca pessoal? E hoje nós vamos conversar com Ana Paula Alfredo. Ana Paula participou do nosso dossiê e ela escreveu um artigo intitulado Marca de Liderança, sua forma única de expressar suas forças e suas vulnerabilidades a serviço de seus objetivos. Ana Paula, seja muito bem-vinda a esse nosso papo aqui. Gratidão Obrigada, Luciano. imensa pela sua participação no nosso dossiê. Muito obrigada, Luciano. É um prazer estar aqui. Acompanho já o seu trabalho há muito tempo. Acho que é um trabalho que agrega muito para a comunidade de coaches, então é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Vamos lá. Ana Paula, primeiro vídeo seu aqui na revista. Então, você não Uhum. sabe, mas nós temos uma tradição. E todo mundo que assiste os nossos vídeos fica esperando por esse início, que esse início ele é já marca registrada. É uma Uhum. primeira pergunta, mas eu já te adianto para você ficar tranquilo. É uma pergunta super fácil, não vai te dar Uhum. trabalho nenhum em responder. Está preparada? Super, vamos lá. Então, vamos lá. Ana Paula Alfredo, quem é você? Pergunta existencial, né, Luciano? Então, vamos lá. Eu assisti os seus vídeos antes, então eu já sabia que você ia fazer essa pergunta. Isso já fala até um pouco de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que me prepara, né, um pouco para as coisas. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, mas eu sou uma carioca, com genes portugueses, né? Meus pais são portugueses e minha família inteira. Sempre você Eu me moro, pergunta, você, já que você assistiu outros vídeos, você me permite interrompê-la? com certeza, nenhum Ótimo. Então, assim, problema. eu não perguntei onde você nasceu e não perguntei sobre a sua família, eu só perguntei quem é você. Então vamos lá. Mas é que Vou, isso tem a vou, ver com vou quem eu sou, apertar tá? Filho... você. Vou Não, pode apertar. apertar. Mas quem é filho de imigrante sabe que isso determina muita coisa na sua vida. Você aprende muita coisa em quem você é. Então, hoje eu sou uma pessoa apaixonada por trabalhar e aprender. Sou mãe, tenho um filho de 18 anos estudando para o vestibular. Eu estou falando muito dos meus papéis, sou casada com o Marcelo, que é médico. E trabalho com essa área de desenvolvimento humano de 2016 para cá, depois de uma carreira corporativa de 30 anos, nas áreas de negócio. Eu nunca trabalhei em RH, né? Então, parte desse dossiê tem a ver com a minha história, corporativa, porque eu trabalhei nessa área de marketing, produtos, desenvolvimento de negócios. Então, isso, de alguma forma, me deu assim, um pouco de experiência, né, para falar da questão de marca, falar um pouco de como é que isso acontece dentro das organizações. Não sei se eu respondi tudo que você queria saber. Se você quiser Ainda mais um não, ainda dado, não. Você falou documento, sobre um monte de CPF. você falou sobre um monte de papéis seus, mas eu quero saber quem é você. Então, eu acho que é difícil falar de quem eu sou sem falar um pouco dos meus papéis, né? A gente acaba fazendo isso. Mas eu acho que se eu tivesse que me definir em uma palavra, seria uma aprendiz. Assim, realmente eu gosto muito de aprender. Isso me define desde muito pequena. Quando eu aprendi a ler e escrever com 3 anos de idade. Então, eu andava assim pelos corredores das escolas e achava a coisa mais linda, assim, de me emocionar, de ver as pessoas com lápis fazendo os movimentos. Ai, que legal. E para mim isso fez a minha vida toda acontecer. Então, eu gostava de ler, devorava livros, tem um monte de livro aí atrás, é verdade, assim, que eu gosto mesmo de ler. Hoje eu uso muito digital, mas isso me define muito, né? Eu sou uma pessoa muito aberta a aprender e eu acho que isso acaba interferindo em todas as áreas da minha vida, né? Da forma que eu me relaciono com as pessoas, da forma com que eu trabalho, da forma com que eu faço escolhas na minha família. Isso tudo acaba sendo muito de quem eu sou. Exatamente. Você vê que é uma pergunta fácil, né? Nunca é. Muito bom. Minha cara, vamos lá. O seu texto está maravilhoso, está ímpar, Obrigada. está rico, está denso e fácil de ler, convidativo. Você começa a ler, não quer parar. Então, assim, não acessou ainda? Acesse a edição número 132, nosso dossiê sobre construindo sua marca pessoal. O artigo da Ana chama Marca de Liderança. Então, ela está falando muito sobre você que tem papel de líder, né? Isso é uma função, uau, fantástica. Ana, vamos começar a falar sobre isso, né? Uma das maiores crises mundiais, seja em qualquer esfera, área pública, a gente vê agora com essa catástrofe aí, ou Uhum. na área privada, nas empresas, é liderança.
né? Liderança é o calcanhar de Aquiles hoje e sempre. Uhum. Nós somos educados também a seguir certos modelos, né? Como, por exemplo, hoje o pessoal cultua o Elon Musk. Há uns tempos atrás, o pessoal cultuava como é que chamava lá o da Apple? Steve Jobs. O Steve Jobs, né? Que depois que a pessoa assiste o filme, aí vê o ser humano, passa a não gostar mais tanto do cara assim. Mas assim, a gente tem muito esse hábito de pegar pessoas e endeusar um pouco a pessoa e querer modelá-la. Como é que você vê esse movimento e como que isso afasta a pessoa da marca pessoal autêntica dela? Eu acho que as coisas acontecem, assim, a gente endeusa muito aquilo que a gente que está distante da gente, né? E eu acho que a liderança ela começa a ganhar corpo, ganhar forma quando você entende que o líder é um ser humano como o outro, qualquer, né? Então, e um ser humano que para ele existir, ele precisa e depende de ter uma equipe ou ter seguidores, né? Em inglês a gente usa followers, né? Pessoas que estão ali para que você faça esse papel de líder funcionar. Então, uma vez que você entende que a liderança, né, não é uma via de mão única, né, não é só eu vou dar ordem, não é só aquela história do comando e controle, você começa a entender que existem muitos movimentos que você tem que fazer como líder para você se aproximar da sua equipe e conseguir entregar os objetivos que você quer. Acho que a crise na liderança vem exatamente da confusão desses papéis e da mudança das organizações hoje, né? A gente foi criado, assim, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Assim, a gente foi criado não estou querendo chamar você de velho, não, tá? Eu me acho super Eu estou nova. com Então, 38. eu sou mais velha que você, Ah, então. então, tudo bem. Então, mas uma coisa que acontece hoje, a gente foi criado muito nesse movimento, né, hierárquico, autoritário, né, de que você tem que dar ordens e dizer para as pessoas exatamente o que tem que fazer. E hoje você percebe que as organizações elas têm que se reinventar. E o papel do líder para isso é fundamental, porque é ele que vai permitir que essa mudança aconteça, permitir que as coisas possam caminhar da forma que a organização precisa, adequado ao movimento atual, adequado às gerações atuais. Então, eu acho que hoje, quando você olha, né, você falou de dois exemplos, assim, o Steve Jobs é um cara que eu admiro ele pela técnica, pelo conhecimento, né, por tudo que ele conseguiu fazer em termos de inovação. Agora, ele tinha uma liderança confusa. Era uma liderança Confusa, ruim? confusa, você foi bem generosa com Bem ele. generosa. Mas é porque eu acho que tem muito lado ali, né? É que uma pessoa brilhante como ele tem um impacto diferente nas coisas. Então, eu não imagino como é que era a cabeça dessa pessoa, né? Então, eu acho que uma coisa que fica para mim muito clara, assim, que eu falo sempre para todo mundo com quem eu trabalho sobre liderança, é que a liderança não tem a ver com a tua intenção. Você pode ter a melhor intenção do mundo, de ser a pessoa mais legal do mundo, mas tem a ver com o teu impacto, né? Uhum, Então, como você se relaciona com o outro? Qual é o impacto que você gera no outro, na organização em que você trabalha? Então, o Steve Jobs ele gerava impactos muito positivos. Já o Elon Musk, que foi um outro exemplo que você trouxe, ele é uma pessoa que eu não tenho essa admiração toda que eu tenho pelo Steve Jobs, pela cabeça, pela inovação, mas ele tem uma liderança, vamos dizer assim, com essas características mais negativas, impactos mais negativos, mas ele parece que ele gosta disso, ele fomenta isso, né? Ele uhum. gosta de criar esses conflitos. Então, isso tem a ver com a marca que ele quer deixar no mundo também, Sim, né? sim, sim. Então, quando você vê, para mim, assim, eu não conheci, né, nenhum dos dois, mas assim, a percepção que eu tenho é que um tinha um mundo interior muito rico e lidar com as outras coisas do dia a dia era difícil para ele, talvez, né, e por isso fazia ele de uma pessoa agressiva, uma pessoa que não era completamente impaciente, e o outro não, ele quer ser agressivo e ele gosta disso, ele usa isso no discurso dele, né, Uhum, e isso vem para essa imagem aí que a gente tem dos dois, que é a marca de liderança, né? é, Ele não leu o artigo, não leu o dossiê, mas todo mundo tem uma marca, né? Então a gente acaba uhum. tendo essas impressões sobre a pessoa. É interessante porque essas duas figuras, elas ainda fazem o culto do líder que dá resultado. Uhum. Mas como a gente brincava em treinamento há 30 anos atrás, a gente falava, esse é o líder que é super-homem. O super-homem está lá de Clark Kent, ali no jornal, de repente ele escuta um gatinho, e ele percebe o gatinho está preso em cima da árvore, né? Ele sai correndo, ele quebra a janela, ele vai, afunda no chão, vai quebrando o chão inteirinho, ele estraga a cidade inteira para chegar lá, levantar a árvore, quebrar a árvore para salvar o gatinho. Então, assim, ele obtém um resultado, mas a um custo absurdo, né?
Então, assim, a hora que você está falando de marca, de líder, eu associo muito isso a professores que a gente teve. E é muito interessante quando a gente conversa com pessoas assim, às vezes eu pergunto, né? Me fala um professor da sua infância que te marcou positivamente. E as pessoas, no máximo, trazem dois. O normal é um, o máximo dois, né? E o resto são outros que não deixaram uma marca boa, né? E aí você vê, todo mundo deixa uma marca, mas tem uns que deixam uma marca muito forte. E da mesma forma, né, quando você está em uma empresa, né, eu com 40 e poucos anos de vida corporativa, nossa, eu tenho três ou quatro assim que, puxa, esses caras foram fundamentais na minha vida. Então, como é importante a pessoa ter essa consciência de que ela tem uma marca e ela com essa marca, ela impacta a vida de outras pessoas, né? O legal do trabalho de marca, que é um pouco o que eu falo ali no artigo, é que você tem que ancorar a sua marca numa coisa real, existente, né? Então não adianta você querer falar assim, ah, eu vou ser assim, e isso virar uma imagem. Aí eu fico falando que é uma fanfic, né? A gente inventa um personagem e Uhum, esse personagem está ali. A outra coisa é quando você fala da sua marca de liderança e você afeta a percepção do outro, né? No sentido positivo. Então, quando você começa a falar de uma marca, isso tem que estar baseado no contexto que você vive dentro da organização. Que tipo de organização é essa? Quais são os valores dessa organização? O que que é o objetivo dessa organização? Em que momento essa organização está? Até porque você vai estar olhando aí o filtro que você está sendo avaliado, né? Então, qual é o olhar que vão ter para você? Do outro lado, você tem que considerar quem são seus stakeholders dentro da sua organização. Para que que você gera valor? Porque é isso que vai fazer você avaliar. Quer dizer, assim, eu posso fazer um trabalho maravilhoso. Se eu faço para uma pessoa que não precisa daquele trabalho ou não valoriza esse trabalho, eu não vou afetar a marca positivamente, né? uhum. E a gente precisa também olhar o que que é a nossa contribuição única, né? Uma coisa que existe dentro das empresas hoje é uma pasteurização de talentos, né? Sim, É aquela lista única que todo mundo tem que ser tudo, que leva a figura do super-homem que você acabou de falar. E exatamente. a gente vai apagando o que, que são as características únicas que as pessoas têm, né? Eu estava te contando quando a gente estava conversando sobre a minha formação, né? Uma das minhas formações é em coaching de pontos fortes, que é exatamente você buscar esse diferencial único que você tem, que você pode entregar para o mundo, e que não vai te limitar em nada, mas vai te dizer que tem coisas que você vai fazer melhor do que outras. Uhum, E você não precisa ser igual a todo mundo, né? Então, a ideia é quando você parte do princípio de que você não é tudo e que você nunca vai ter tudo aquilo naquela lista, assim, né, do que cada um é, você entende que você precisa do outro. E aí que vem a visão de colaboração. E aí a gente muda a figura do super-herói, do super-homem, ou do Zorro. Eu até gravei um vídeo sobre o Zorro, né, que vai com a espada tentando resolver tudo sozinho, e cria a figura dos três mosqueteiros, né, que é um por todos e todos por um, que é a equipe trabalhando em conjunto. Então você começa a olhar para as coisas de uma forma mais integrada, né? O líder, ele é, por definição, né? Ele precisa da dependência dos outros, ele não está sozinho. Se ele é um líder sozinho, ele não é líder de nada, né? Então, ele é líder dele mesmo. E ok, isso é um papel que existe nas organizações, mas ao longo da carreira, você precisa gerar impacto, né? Precisa gerar resultado. E aí você traz o outro para a equação, né? uhum, exatamente. Então, isso que você falou está numa frase aqui do seu artigo que eu vou ler aqui, que é assim, tudo o que fazemos na nossa carreira constrói nossa reputação, nossas experiências, nossa formação, nossos resultados, nossas interações com os outros e nossas escolhas, né? E aqui fica o parênteses, né, que eu conheci pouquíssimos bons selecionadores na minha vida, pouquíssimos. A maior parte fica nas coisas técnicas e coisas e tal, mas os bons selecionadores, eu estou com uma pessoa para saber quais foram as escolhas que você teve que fazer na sua vida e como é que você se portou frente a elas, porque isso me diz quem é você. Isso tem muito a ver com, né, a tua tua Uhum. impressão digital, né? Quem é que é realmente você, né? É legal que você trouxe dois momentos, né, de história, né? A gente falou de reputação aqui, você falou de professores que marcaram a sua vida, né? Uhum, É interessante porque você, como líder, às vezes você não sabe o impacto que você gera para os outros, né? Eu fui líder exato. muito tempo, Uhum, né? Eu fui líder desses 30 anos do mundo corporativo, 25 anos eu fui líder, né? E é muito interessante que você descobre. Eu tive o privilégio, assim, de
de ter trabalhado com pessoas que depois se deram o trabalho de me dar feedbacks ao longo da minha vida. E Hum, eu conheci, tem um caso que é relativamente recente, que eu tive retorno ano passado, que foi uma pessoa que hoje é um super diretor de empresa e tal, mas ele foi estagiário numa área onde eu trabalhava lá atrás, né? E ele não trabalhou nem direto comigo. Mas aí ele fez questão de, entrou em contato comigo via LinkedIn, disse que estava me achando, estava acompanhando o trabalho, não sei o quê. E aí ele disse assim, posso te ligar? Eu quero contar para você uma coisa. Claro, né? Pode. E aí, assim, ele falou assim: uma coisa que você me disse na minha entrevista, eu nunca mais esqueci. E eu queria te dizer isso. Isso tinha passado mais de 20 anos, né? Então, assim, e era uma coisa assim, para buscar quem ele era mesmo. Era uma coisa que. Eu já tinha, eu acho que esse jeito meio coach de ser naquela época, devia ter sido isso. Mas eu disse uma coisa para ele que na época eu achei que era uma coisa normal de dizer, né? Eu dei um feedback para ele na entrevista, uma coisa. é, Ele tinha uma história, né? A família dele era de executivo já, então ele tinha isso. Eu falei, constrói a tua história que eu tenho certeza que você vai dar certo, vai dar sucesso, não sei o quê. E aquilo marcou ele de um jeito que ele lembrava disso 20 anos depois, e lembrava o suficiente para se importar em me dizer isso. Então, assim, eu sei que é um pouco até pouco modesto que eu estou falando, mas assim, como é que a minha marca impactou alguém sem eu nem perceber, né? uhum. Então, essa questão da consciência da marca na vida da gente é uma coisa que é importante. Quanto mais você investe nisso, mais você entende o quanto você pode colaborar para os outros. E isso é um movimento super positivo para você também se autorrecompensar e sentir assim, está valendo a pena o que eu estou fazendo, né? As escolhas que eu fiz, as coisas que eu fiz. Então, a gente às vezes acha que passa batido, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala, né? O mundo as pessoas acham que o mundo é dos extrovertidos, né? Mas, assim, às vezes o seu silêncio diz um monte de coisas, também Ufa. comunica a sua marca, né? Uhum. Então, não falar, não se expressar ou não querer intencionalmente se posicionar diante de alguma coisa, não significa que você não está construindo a sua marca. Exatamente. Tudo isso se constrói. Você só não sabe necessariamente o que ela está gerando de impacto. Então, Uhum. é uma coisa interessante da gente pensar. E é interessante como que as pessoas mais quietas, elas são muitas vezes mal interpretadas, né? Com certeza. Ele é o ausente, ele não participa, e é interessante, só para ilustrar um caso aqui, uma vez estava fazendo coaching de equipe em uma empresa, e aí o pessoal já estava aberto, e aí eles começaram a falar com um membro ali do grupo, que, por coincidência, era um oriental. Uhum. E aí, "Pô, mas você não participa, coisa e tal." De repente, alguém levantou a mão e falou: Peraí, pessoal, não é que ele não participa. Lembra na reunião tal, a ideia tal? Foi dele. Lembra quando ele não sei o quê? Foi dele. Então, assim, ele não é o cara de ficar falando a reunião inteira, mas quando ele abre a boca, ele solta uma pérola. A pessoa, nossa, é mesmo, que a gente está acostumado a ver todo mundo gritando, todo mundo falando, e ele não entra nesse jogo. Isso faz Essa pessoa parte tinha um da. embaixador para levar a marca dele, né? Mas às Exatamente. vezes a gente tem que demonstrar Uhum, essa característica de uma forma mais ativa, né? É uhum, muito comum, por exemplo, eu tenho um cliente específico que eu estou trabalhando agora, que ele é uma pessoa que tem um perfil mais harmônico, ele gosta mais, ele é mais conciliador, né? E a empresa onde ele está, lembrando do contexto, né? É uma empresa mais agressiva, ela gosta dessa postura mais excessiva do conflito e tal. E aí as pessoas ficaram dando feedback para ele naquela reunião inicial que a gente faz no processo de coaching, para ser mais né? Aí não fugir do conflito, não sei o quê. E a gente foi olhando, ele não foge do conflito, ele simplesmente resolve o conflito de outra forma. E a gente, na marca de liderança dele, a gente foi trabalhando exatamente isso. Como é que eu me posiciono para as pessoas entenderem que eu não estou fugindo ao conflito, eu estou simplesmente lidando com o conflito do meu jeito de ser. E na exato. última reunião que a gente fez, veio o feedback dizendo que ele exatamente estava conseguindo mostrar isso, que ele já tinha entendido qual era o jeito dele e como era importante ter eles chamaram de diplomata, né, dentro do grupo. Então, agora, quando a situação fica difícil, eles convidam para que ele olhe de fora e traga. Isso é um excelente exemplo de como a marca dele está sendo colocada de uma forma positiva, né, e a serviço das necessidades daquela organização. Então, ele se destacou sem deixar de ser quem ele é, simplesmente porque ele se posicionou e começou a mostrar as características que ele agregava para aquele grupo, né? Então, isso é muito, muito Legal. bacana de ver. Você falou sobre expectativa, né?
Me permita citar um trecho aqui do seu artigo que você cita o Kotler, né? E ele diz: a marca é uma totalidade de percepções. Tudo o que se vê, ouve, lê, conhece, sente, pensa, etc., sobre um produto, serviço ou negócio. É algo que distingue e diferencia e que estabelece uma área de atuação, carregando vários significados que amplificam a visão sobre a ideia original, produto, serviço, etc., e que representam, de uma forma de promessa ou contrato sobre um desempenho ou atendimento de uma expectativa, né? Então, assim, cara, essa frase aqui, Eu quero é o de marketing, mas ele é bom, né? esse cara tem futuro, hein? Tem futuro, um passado incrível, um guru de marketing. Eu até conversando com o Caleb falou assim: fala de onde é que veio esses livros todos que você tem, né? Que é da minha história passada, né, de marketing. Mas é isso aqui. Quando você olha para cá, tem uma totalidade ali, né? E a gente se prende muito na questão da verdade. Tem até um TED muito bacana falando da questão: será que você está sendo autêntico ou você está sendo inflexível, né? Porque a gente precisa dar uma olhada nisso, né? De olhar assim. A nossa marca, qualquer coisa, ela sempre vai acontecer melhor em relação ao outro. Não é sozinho. Então, você precisa se flexibilizar em determinado momento. Então, a gente não está falando qual é a verdade. Ah, você é isso. Não, é assim que eu te percebo, né? E aí você pode ter uma coisa que é uma característica que você gosta e quer manter, ou pode ser uma característica que você não sentia, podia ser um ponto cego que você quer mudar, e pode ser alguma coisa que a pessoa não está entendendo do jeito certo, porque você está comunicando errado. Então, a gente precisa entender tudo isso que pode estar acontecendo para a gente fazer esses ajustes na marca da pessoa e ela entender que é muito mais do que simplesmente aquilo que você diz, né? O discurso, ela é parte da construção da marca. Mas quando você fala assim, como é que eu tenho uma pessoa que mostra que ela se preocupa com o outro? Eu posso chegar para você e dizer 10 vezes que eu me preocupo com o outro. Mas se você não perceber no meu dia a dia, nas minhas ações, nas minhas escolhas, nas coisas que eu priorizo, isso, né, de eu me preocupar com as pessoas, você não vai ter essa percepção sobre mim. Exatamente. Você vai falar assim, ela diz que ela é assim. Agora, Uhum. eu ainda não percebi que ela é assim. Então, é isso que a gente precisa. Por isso, quando a gente fala do contexto, é muito nessa linha, né? De você criar essas percepções, né? E o sentimento, como é que você faz o outro se sentir? Como é que você se coloca? Tom de voz, aparência, tudo isso pode impactar, né? Uhum. Então, a gente não vai ter controle sobre isso. Por isso que é importante a gente estar aberto a esse feedback que vai, né? A gente vai entender quais são as percepções que tem ao nosso respeito e a gente tenta gerenciar da melhor forma que a gente conseguir, né? É. Deixa eu fazer uma ponte com o nosso dossiê da nossa edição anterior, a 131, cujo tema foi assédio. E Uhum. lá falamos bastante sobre assédio moral. Então, assim, o número de líderes que fazem assédio moral através da vulga cavalice, né, é uma coisa absurda. E uma coisa que eu escuto há 40 anos dentro das empresas é aquela justificativa: isso é o jeitão dele, é o jeitão dele. Agora, a pessoa tem que entender que esse jeitão que ela construiu passou a ser a marca dela. Então, ele construiu uma marca desse jeitão, né? E, caramba, né? Grande, grande Isso, a desafio desse forma líder é... a forma é importante, né? E assim, a gente tem uma cultura ainda nas organizações, principalmente nas organizações mais tradicionais e mais hierárquicas, que prioriza o resultado à forma, Uhum, né? Então você escuta muito isso. Ah, mas ele entrega ótimos resultados. Aquele exemplo que você deu, né? Sai destruindo tudo, mas entrega uhum, ótimos resultados. Você já vê isso em organizações mais modernas, né, que isso não tem mais esse espaço, né? Então, principalmente quando você fala de um líder, né? Um líder, a gente tem aquele adendo lá na CLT dizendo cargo de confiança, né? O líder, ele é muito mais do que simplesmente quem ele é individualmente e o cargo que ele exerce. Ele é um representante da organização. Então, quando você tem uma pessoa que age dessa forma, assediando funcionários ou sendo agressivo, em demasia, né? Isso fala sobre a organização que você está inserido também. uhum.
Então, a gente, quando pensa na marca da organização, né, hoje você trabalha com conceitos mais amplos, né, de employer branding, de tudo isso, você vai olhando para aquela organização e fala assim, nossa, mas os líderes daquela organização, ninguém quer trabalhar com eles, né? Ninguém quer trabalhar naquele departamento, ninguém quer fazer Uhum, isso. Por quê? As pessoas não se sentem com espaço, não se sentem ouvidas, não se sentem acolhidas, né? Então, a liderança ela precisa ser vista a partir desse impacto também que ela gera para a organização, né? uhum, Então, a gente precisa entender isso e assim, assédio é crime, né, gente? Então, não tem nem por que a gente estar uhum. discutindo se poderia ou não poderia fazer. Eu acho que tem muita coisa que é relevada ainda hoje em dia por falta de testemunho, por uma cultura ainda tóxica dentro das organizações, né? Sim. Então, acho que a gente precisa entender. Beleza, eu gosto de resultado, eu também gosto. Sempre fui uma líder de super resultados, adorava entregar resultado. Agora, tem formas de fazer isso, né? Isso não significa Exatamente. abrir mão de ser exigente, não significa abrir mão de querer que a turma trabalhe bem, só significa que existe um limite muito claro, né? Que é o limite do respeito, que é o limite da lei, que é o limite, né? Então, a gente tem que colocar as coisas no lugar que elas têm, né? Então, É. E não por acaso, né, nesses 26 anos de consultoria, o curso que eu acabei mais dando é um curso de comunicação empática, uhum, baseado na CNV, porque as empresas, imagina. porque trabalhava muito a questão de liderança e equipes, né? Equipes. E começou a vir a demanda de, mas dá para trabalhar a comunicação deles, porque a forma como eles se comunicam é horrível, né? Eles são, porque assim, eles pegaram um modelo que o líder ele tem que ser duro, autoritário, que senão a pessoa ela não faz o que ele quer, né? E o líder tem que entender que o papel de liderança é diferente, né? Aliás, para quem quiser entender melhor isso, temos uma edição aqui, um dossiê maravilhoso, feito pelo Robson, né? Organizado pelo Robson Santarém, Roberto falando Santarém, eu sobre li. liderança humanizada, que é uma mudança de paradigma, né? E eu quero trazer aqui um outro item que você colocou aqui, né? Que todos os autores bateram no mesmo, né? Que o trabalho começa com autoconhecimento. Você Uhum. tem que olhar para você e fazer essa primeira pergunta, né? Que foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Quem é você? Então, o líder pergunta: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E a partir desse autoconhecimento, depois vem valorização dos seus talentos, conhecer seus pontos fortes, aí a pessoa consegue se posicionar no mundo. Mas até então, nossa, ela está num piloto automático maluco. E autoconhecimento é engraçado, né? Que as pessoas falam assim, quando você chega, né? Eu tenho 54 anos, né? Então as pessoas chegam falam assim, você já essa altura já se conhece, né? Só que a vida inteira a gente se conhece a partir da visão que os outros têm da gente, né? E de modelos, Uhum, né? Então, exatamente. quando você coloca, por isso que eu até falo que eu sou super a favor de fazer assessments, né? E não como um diagnóstico, e você é isso aqui, mas como um desafio a você refletir sobre quem você é de Exatamente. verdade. Exatamente. Porque o que acontece? Você passa a vida toda, eu sou analítico, eu sou estratégico, eu sou isso, ou então se eu sou o líder de uma área estratégica, eu tenho que ser estratégico. Isso não é verdade. Você tem outras coisas que você pode estar trazendo para o negócio que você às vezes deixa de valorizar e que você perde a sua essência, né? Existe muita perda de energia dentro das organizações, exatamente porque as pessoas começam a fazer um esforço enorme de ser o que elas não são, ou de criar coisas que impedem o desenvolvimento das equipes, né? Então, essa entropia que acontece, onde as coisas, a gente vai perdendo energia no processo, ela só pode né, ser melhor, né, aproveitada, gerenciada uma vez que você entende que cada um vai colocar ali quem é, né? Porque senão você perde tanto tempo sendo quem você não é, você já gastou energia ali. Aí depois Uhum. dali você vai gastar energia para trabalhar. Então, como é que tudo isso você coloca a favor, né, do que você está fazendo dos seus objetivos? Então, o autoconhecimento para mim é super base, né? E a gente aprende todo dia quem a gente é, como a gente reage, quais são os nossos gatilhos, quais são os nossos valores, o que é importante para a gente naquele momento, né? Quais são as escolhas. Então, e isso tudo vai fazendo com que você fique mais consciente sobre os movimentos que você tem que fazer, sobre o Uhum. impacto que você gera no outro, né? Então, acho que realmente é o primeiro ponto para avançar com qualquer iniciativa. É interessante que no meu caso, eu tenho, eu tenho um ponto que é muito forte, que é dois, aliás. Um é espontaneidade e outro é autenticidade. Esses dois, para mim, são muito fortes.
Não por acaso, eu fui descobrir isso só depois, quando eu fiz o Pontos Fortes, né, com a Maricélia. Não por acaso, há 40 e poucos anos atrás, num treinamento que eu participava enquanto chefe de sessão lá naquela época, numa brincadeira, alguém soltou uma frase que eu nunca esqueci, essa frase me marcou profundamente, que era a definição de status. Que status é comprar o que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não gosta o que você não é. Essa frase me marcou Muito boa. demais, me marcou demais. Falei, cara, e olhando em volta, você, cara, como as pessoas querem mostrar para o mundo que elas não são, mas para estar em conformidade com o modelo que venderam para ela, né? E depois que eu fui entender, né, trabalhando o autoconhecimento, né, como que para mim a autenticidade era fundamental. Então, assim, que mostrar para o outro que eu não sou não fazia o menor sentido e me agredia tremendamente, né? Mas você sabe, tem coisas simples que acontecem desse tipo. Para mim também, quando eu descobri os meus pontos fortes, foi libertador, né? Porque eu Uhum. trabalho com pessoas, né? E existe uma característica lá, eu não tenho talentos ligados a pessoas nos meus 10 primeiros talentos, que são os que você trabalha com força, né? Que Aí quando valeu. eu vi o resultado, eu fiz assim, acho que fiz algum movimento errado de carreira aqui. E depois eu fui descobrir que não, né? Eu me relaciono através de outros talentos que eu tenho. Eu comecei Uhum. falando sobre a questão do talento estudioso, né? Que é o aprender, aprender, aprender. Eu, quando converso com você, eu quero aprender sobre você. Então, a minha escuta, ela é muito verdadeira. Então, a pessoa sente isso. Então, ela sente que eu estou falando com ela e não estou, assim, fingindo que estou prestando atenção. Não, eu realmente estou prestando atenção. Então, isso Uhum. mudou o jeito que eu escuto o outro, que eu me relaciono com o outro. Mas é interessante que, por exemplo, uma coisa que eu sou da área de marketing, e a imagem, o estereótipo de marketing é o pessoal tomando chopp, happy hour, né? Eu não sou assim, eu sou uma pessoa do pensamento. Então, assim, para mim era extremamente desgastante ter que fazer isso. Mas eu achava que isso era um comportamento esperado na organização. E que Uhum. para eu poder ser considerada uma pessoa que se relaciona bem, eu tinha que fazer isso, né? E aí é óbvio que você tem que falar com as pessoas, se relacionar uma vez ou outra, sair, mas eu não preciso fazer disso a minha estratégia, desenvolver a minha marca como uma pessoa que relaciona bem com as pessoas, né? Então, quando eu descobri isso, eu falei, por isso que eu me sentia mal, eu me sentia fora do ninho ali, né? E aí, conversando assim, falando disso, né? Falando dessa questão dos pontos fortes, uma vez num curso de uma menina que tinha trabalhado comigo, eu falei assim, mas você era uma líder tão humana, como é que você não olhava para a pessoa? Eu falei, não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só o como eu faço. Né? O Uhum. como eu faço era com base em outras coisas, com base nos meus valores, com base nessa minha vontade, no meu interesse genuíno, no fato de eu entender que, como papel de líder, eu tenho que desenvolver o outro, eu tenho que entregar os resultados que a organização espera de mim. Então, para mim, era uma relação mais profunda de quem eu era de verdade, e não do papel e dos comportamentos que esperavam que eu tinha. Ah, uma pessoa de marketing tem que sair para tomar chopp toda semana. Para mim era uma tortura. Eu era até meio mal-humorada, Luciana, assim, contar a história. Assim, o pessoal brincava. Assim. Você pode perguntar para o pessoal que trabalhou comigo, eles já afirmam isso para você com todas as letras. Perguntava assim para mim, assim, os colegas, os pares, assim, a gente ia almoçar. Vamos almoçar? Eu falei, não, gente, já almocei com vocês 2 semanas, 2 vezes por semana, eu não consigo mais. Já Agora eu cumpri a preciso do meu cota. livro, eu já comprei a cota. Agora eu vou ter que ler. Se quiser fazer uma reunião, se a gente precisar discutir alguma coisa, se, né, aí eu vou. Mas assim, se for só para confraternizar, eu preciso do meu momento, porque eu precisava do meu momento sozinha. E eu Uhum. aprendi que era assim que eu recarregava minhas baterias e podia ser quem eu sou. Então é isso que a gente faz, a gente vai tendo essa coragem, né? E tem a ver com aquele livro maravilhoso, A Coragem de Não Agradar, né? Uhum. Que é você começar a ter coragem de ser quem você é, olhar no espelho e falar assim. Tá, não sou perfeita, mas eu sou essa pessoa e vou fazer o melhor que eu posso com isso, né? Então, essa é a marca que eu quero deixar no mundo, né? Então, Exato. isso precisa ser verdade, né, Luciano? Não dá para a gente E, inventar. e tomar um cuidado muito grande quando a pessoa diz essa frase que você falou, né, eu não sou perfeita, porque a primeira pergunta que me vem à cabeça é: o que que é a perfeição? A Pois é, perfeição é pois atender a é. expectativa do povo aí fora, a gente tá frito. Todo mundo vai ter coisas que quer melhorar na vida, né? A gente fala Uhum. que a gente é um work in progress, a gente está sempre evoluindo, sempre melhorando. E hoje você perguntar, tem coisas que você está desenvolvendo na sua vida? Tem coisas que eu estou desenvolvendo. Eu quero conseguir fazer mais coisas do que eu estou fazendo em outras áreas, que eu estou aprendendo novas técnicas, fazendo isso. Isso tudo bem, né? Mas a gente não é uma obra acabada, né? Então, esse ideal da perfeição Ah, ligada a ser
como seria chato se a gente chegasse assim, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu tenho 54 anos, provavelmente vou viver aí mais uns, sei lá, 30, 40 anos, então eu tenho muita coisa para entregar, né? Então, como é que a gente permanece, né, vivo, trabalhando, pensando, criando e se reinventando a partir do que a gente vai Uhum. aprendendo no dia a dia? Exatamente, né? Menina, para a gente fechar nosso papo, você sabe que as pessoas hoje elas não têm tempo, elas estão muito apressadas. Então, assim, eu quero que você dê três dicas matadoras para resolver o problema delas em termos de marca pessoal. Marca pessoal, vou fazer com que foque na liderança, tá bom? 3 dicas matadoras. 3 dicas. Tá. Primeiro é o seguinte, até a consciência que, querendo ou não, você tem uma marca. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E aí cabe a você decidir se você quer ter controle sobre isso ou não. Você pode decidir não ter. Ok, né? É uma escolha. A segunda coisa que eu diria é... Antes de você Fala. ir para a segunda, antes de você ir para a Uhum. segunda, me permita um adendo aí. Eu chuto aqui que a maior parte das pessoas não tem consciência de qual é a marca que ela tem. E uma coisa muito legal é começar a perguntar. Uhum. Exatamente. Começar a perguntar. E aí vai para a minha segunda dica, que é exatamente nisso, né? O autoconhecimento tem essa dose também de você entender o outro, né? Entender o impacto que você gera no outro. Então, além de fazer assessments, quando a gente fala assessments, são os instrumentos todos que estão à nossa disposição. Um deles é entender o impacto que você gera no outro. Então, ouvir o outro, né? Existem várias metodologias que você pode fazer para isso, né? Tem dentro do Feed Forward, lá do Marshall Goldsmith, a questão de você fazer as mesmas perguntas durante um tempo para as pessoas e ver qual impacto você está gerando. Você pode conversar com pessoas de diferentes áreas, até com a sua família, né? E entender o que você está gerando, porque são informações riquíssimas de quem você está colocando, né? O que você está colocando no mundo, né? E a terceira coisa é entender assim que nada acontece sozinho, né? Você está dentro de um contexto, de uma organização, a partir dos outros. Então não adianta você ter uma ideia falsa do que você quer fazer se você não levar em consideração o outro, o contexto ou da organização onde você está. Né? Uhum, A marca sempre acontece num espaço, né? Então, se a gente não olhar para isso, a gente fica parecendo que a gente está aí no vácuo, agindo sobre as coisas, e não é assim que funciona, né? O outro sempre vai ter opinião diferente da sua, o outro sempre vai ter visões de mundo diferentes dos seus, talentos diferentes dos seus, e esses filtros afetam quem você é. Então você tem que, né? Você falou da comunicação não violenta, né? A comunicação ela precisa ter essa intenção positiva de conexão, né? Então a marca ela precisa estar conectada nesse mundo real e uhum. concreto que a gente vive. Era isso. Não sei se atendeu às suas expectativas É a da terceira. minha marca de liderança aí. É. A terceira é essa, A terceira de é que essa. acontece no Tá, contexto. É. Então, a primeira é que todo mundo tem uma marca, a segunda, que o autoconhecimento e fazer as perguntas, e a terceira é que toda marca acontece num contexto, né? Então, ótimo. Show de bola, maravilha. E aqui fica uma outra dica, né? Esse negócio de autoconhecimento, para quem tiver filho entrando na adolescência e conversar com seu filho e perguntar como é que ele te vê, cara, você vai levar cada susto. Fecha a muitos, janela para você né? não pular. Aqui tem grade, eu estou segura. Porque assim, ele vai falar coisas espontâneas e como é que ele te vê. E aí você vai, cara, não é assim que eu queria ser visto, mas essa é a marca que você passa, né? É verdade, é verdade. Então, meu filho, uma vez na escola, falando da mãe, ele queria que eu reconhecesse quem ele era. Você sabe o que ele falou sobre mim? Todas as mães sendo elogiadas, a senhora muito fofa, brincava, não sei o quê. Depois o cartão dele foi melhor do que isso. Você, minha mãe tem medo de formiga. Foi assim que eu fui definida. Eu tenho alergia à formiga, que é uma coisa meio esquisita, mas eu tenho alergia à formiga. Então ele botava isso, que eu tenho medo de formiga. E é engraçado, né? Porque assim, é uma coisa única, a meu respeito, que ficou para ele, e ele achou que era divertido isso, né? E aí, quando eu olhei aquilo, realmente eu sou uma pessoa que tem medo de formiga. Mas além disso, eu queria ter outros impactos nele. Então, eu sou a mãe que tem medo de formiga, mas que estou aprendendo todo dia, tentando aí gerar um impacto mais positivo. Muito bom. Maravilha, Ana, gratidão imensa por esse papo Prazer estar aqui aqui, com que eu você. espero que ilumine a cabeça de um monte de gente e que dê vontade de ir lá para ler o teu artigo na íntegra, que o teu artigo tem muito mais coisa. Tá fantástico, lindo, O dossiê todo está maravilhoso. muito bacana, né? Eu li os Tá, artigos assim, foi um trabalho incrível que você show e o de bola. Caleb fizeram aí, selecionando os artigos, e eu achei muito bacana e vale o investimento de tempo lendo. Muito bacana. Maravilha. Pessoal, você que ficou até aqui assistindo esse vídeo, agora você tem uma missão muito especial.
curte esse vídeo, deixa um comentário, a gente quer saber o que você achou desse papo. Que ideias ele trouxe para você? Que reflexões vieram? Deixa aqui um comentário. Seu comentário é fundamental para o YouTube entender que esse vídeo é legal e para ele mostrar para mais pessoas. E falando em mostrar para mais pessoas, manda esse vídeo para teu chefe, para pessoas que trabalham com você, manda para o RH da empresa, manda para o CEO, para o dono da empresa, enfim, espalha isso para que as pessoas aprendam a ter mais consciência sobre a sua marca pessoal e gerenciar melhor essa marca, para construir todo mundo um mundo melhor. Tá certo? Muito bom. Pessoal, nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração. Até breve. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.